Vamos receber o nosso pastor com palma aqui, alegra ao Senhor Jesus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Nessa noite eu agradeço. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu nem comecei a mensagem, já estava querendo agradecer, encerrando a mensagem, olha só. Mas também depois das palavras que nós tivemos hoje, praticamente Deus já falou poderosamente conosco. Principalmente quando nós vimos ali em Mateus capítulo 9, que também está dentro do contexto de Lucas capítulo 5, onde o diácono Giovanni, ele trouxe falando sobre Mateus, também chamado Levi, que era um publicano. E para ver a sintonia, o seu Hélio canta o louvor agora, de Zaqueu, que está no capítulo 19 do Evangelho de Lucas, que também era o quê? Era também um publicano. Daqui a pouco, durante a mensagem, os irmãos vão entender por que eu estou dizendo isso. Mas vamos pegar agora Mateus capítulo número 25. Mateus capítulo de número 25. Amém, irmãos? Mateus capítulo de número 25, a partir do verso de número 31. Glória a Deus. E vai dizer assim, Mateus 25, a partir do 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentaria no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que desde a fundação do mundo vos está preparado. Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e me vestiste, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhe dirá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estava nu não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitaste. Então eles lhe responderão também, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: em verdade eu vos digo que quando a um destes pequeninos não fizestes a mim. E estes irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém, irmãos? Glória a Deus. Podemos nos assentar? Vamos meditar alguns minutos sobre esta palavra. E nós vimos que naquele dia, no dia do Senhor, a palavra ela começa dizendo, e é Jesus que está contando essa parábola, que é quando o Filho do Homem vier na glória com seus anjos. E aqui,
já entra uma coisa interessante, porque em muitas pregações de muitos pregadores, a gente ouve dizendo que Jesus vai vir buscar a igreja, aí vai ter uma grande tribulação, aí depois Jesus vem com a igreja. A palavra está dizendo que Jesus vai vir com os anjos, não é com a igreja. E lá na carta de Judas, do ladinho de Apocalipse, também está falando, vindo o Senhor com miríades de seus santos, mas são os anjos, porque aqui quem está falando isso, não é um pregador, não é Paulo, não é Pedro, falando de uma consequência que acontecerá, mas é o próprio Jesus que está falando essa parábola. Ele está dizendo, o Senhor vai vir nas nuvens, mas é com os seus anjos. E ele vai começar a separar no meio das nações aqueles que são ovelhas daqueles que são bodes. E as ovelhas ele vai colocar à direita. E os bodes ele vai colocar à esquerda. Pastor, então aí tem um problema, né? Isso aí é aquele negócio da política, né? Os da direita e os da esquerda. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com quem é capitalista e quem é socialista, não tem nada a ver disso. Direita e esquerda é porque no contexto árabe, no contexto de onde Jesus estava, no contexto do povo de Israel, isso aqui era cotidiano deles. Para nós hoje, em se falar de alguém que pega ovelha e coloca na direita, alguém que pega bode e coloca na esquerda, a gente já começa a pensar um monte de coisa e a gente só vai ver metáfora. A gente só vai ver assim, ovelhas são os crentes, bodes são os filhos do diabo. A gente só vai ver isso, só vai ver metáfora. Mas quando Jesus falou isso, quem estava lá ouvindo falou assim, meu pai faz isso. Como assim, pastor Deval? É porque o povo de Israel, em sua maioria, eram pastores. Desde a antiguidade. Abraão era pastor, Jacó era pastor. O povo que estava no Egito, quando José foi para lá, eram pastores. Moisés, quando ele sai do Egito, vai para o deserto, ele é pastor. Antes de ser pastor do povo de Israel, foi pastor de ovelha. E o povo de Israel, ele vem na sua descendência e ascendência sendo pastores. Davi, rei de Israel, era pastor de ovelha. E o pastor nos dias de Jesus, pastor de ovelhas, rebanho, não pessoas, rebanhos. Nos tempos de Jesus, os pastores, eles tinham os rebanhos e no seu meio tinham várias ovelhas, mas também tinham bodes. Só que tem um problema. As ovelhas, elas são bem quentinhas. A ovelha não passa muito frio à noite, ela é bem aquecida. Os bodes não são como as ovelhas. Os bodes são necessários ir para um local mais fechado e mais quente para não ficar com frio. Então Jesus, ele vai trazer na parábola uma coisa que acontecia com eles naqueles dias. As ovelhas vai colocar à direita e os bodes à esquerda. Não tem como deixar os bodes dormirem no meio das ovelhas. Lá em casa tem calopsita. Pastor, está falando de ovelha e bode, agora vai falar de calopsita. Não, é só para os irmãos entenderem uma coisa, vejam bem. À noite, nós estamos bem tranquilos, quando pensa que não, a gente ouve elas voando de um lado para o outro, tudo assustado. De vez em quando a pastora fala assim, deve ter entrado algum morcego lá. Mas não é. É porque quando elas estão ali tranquilinhas, se bater um vento e balançar uma roupa no varal, ela sai tudo correndo. As ovelhas têm essa mesma mentalidade. As ovelhas se assustam fácil. E as ovelhas, elas têm uma visão meio 360 graus. Elas não ficam assim, viseira, olhando para frente, não. A visão delas vai para os lados, né? É meio assim nas laterais. Então elas estão sempre atentas. Se balançar um arbusto perto delas, elas saem correndo. As ovelhas são desse jeito. E por isso que bode não pode ficar no meio das ovelhas durante a noite. Porque os bodes, ao contrário, os bodes são um bicho terrível. Você quer ver? Você pega ali um cercado com um muro, coloca ali ovelhas e bodes. As ovelhas vão ficar quietinhas, na hora que elas olham o muro, elas já falam, nosso território é esse daqui. É aqui que nós vamos ficar.
O bode não, na hora que você for ver, o bode está lá em cima do muro. Em casa tem calopsita. Pastor, está falando de ovelha e bode, agora vai falar de calopsita. Não, é só para os irmãos entenderem uma coisa, vejam bem. À noite, nós estamos bem tranquilos, quando pensa que não, a gente ouve elas voando de um lado para o outro, tudo assustado. De vez em quando a pastora fala assim, deve ter entrado algum morcego lá. Mas não é. É porque quando elas estão ali tranquilinhas, se bater um vento e balançar uma roupa no varal, ela sai tudo correndo. As ovelhas têm essa mesma mentalidade. As ovelhas se assustam fácil. E as ovelhas, elas têm uma visão meio 360 graus. Elas não ficam assim, viseira, olhando para frente, não. A visão delas vai para os lados, né? É meio assim nas laterais. Então elas estão sempre atentas. Se balançar um arbusto perto delas, elas saem correndo. As ovelhas são desse jeito. E por isso que bode não pode ficar no meio das ovelhas durante a noite. Porque os bodes, ao contrário, os bodes são um bicho terrível. Você quer ver? Você pega ali um cercado com um muro, coloca ali ovelhas e bodes. As ovelhas vão ficar quietinhas, na hora que elas olham o muro, elas já falam, nosso território é esse daqui. É aqui que nós vamos ficar. O bode não, na hora que você for ver, o bode está lá em cima do muro. O bode é um bicho atentado, rapaz. O bode é um bicho cabeça dura. No meio das ovelhas, quando é o período do descanso das ovelhas, eles arrumam um jeito de perturbar a paz das ovelhas. Então tem que ser colocado de um lado e as ovelhas de outro. Não pode deixar os bodes no meio das ovelhas quando for o seu período de descanso. E aqui Jesus está falando do seu período de descanso eterno. As ovelhas vão para a direita, os bodes vão para a esquerda. E é interessante, eu citei que o presbítero, diácono, presbítero Gilvan, eu já estou dizendo, é diácono e presbítero, amém? Ele fala de Levi, que é Mateus, que é o evangelista, no capítulo 9, que também está no Lucas capítulo 5. E o irmão Hélio, cooperador Hélio, ele vai citar Lucas 19 no seu louvor, quando ele canta, e também Ezaqueu, que era também um publicano. Era um cobrador de impostos, todos os dois eram cobradores de impostos. E eu disse que isso é interessante, porque para o judeu, o cobrador de impostos, que cobrava o imposto dos judeus para o romano, para eles era um bode. Pastor Devaldo, então isso quer dizer que eles eram filhos do diabo? Não. Agora eu vou trazer mais uma coisa para a igreja nesse momento. No contexto bíblico que Jesus está mencionando, bode não tem a ver com filho do diabo. Bode tem a ver com gente complicada. Bode tem a ver com pessoa atrapalhada, pessoa complicada, pessoa cabeça dura. Pessoa que não tem jeito. Mas não é que não tem jeito no sentido de que esse daí não tem salvação, porque Saulo de Tarso, era um bode, mas virou ovelha. Pedro era um bode, virou ovelha. Pastor do céu, você está falando que o apóstolo Pedro era um bode? Pô, irmãos, basta vocês verem, naquele momento do Gênesis, quando o Getsemane, quando Jesus está com os seus discípulos, e chega os soldados para prendê-los. A ovelha, se é num momento desse, ela vê o perigo, ela sai correndo. Quem conhece bode, fala para mim o que é que um bode vê quando ele percebe o perigo. O que é que ele faz quando ele percebe o perigo? O bode sai correndo ou vai para cima? Vai para cima. Pedro, a primeira coisa que ele faz é sacar a espada e ir lá na orelha do soldado e arranca fora. O bicho era um bode bravo. Deus, Pedro, guarda essa espada. Tá bom, guarda. Não precisa disso. Minha hora está chegando. Fica tranquilo, guarda essa espada, Pedro. Claro que ele não falou nessa tranquilidade que eu estou falando. Ali era um momento tenso, era um momento de perigo. Mas a gente começa a perceber que no meio do povo de Deus tem bode que tem chance de virar ovelha. Quando Jesus vai entrar no meio
da área dos samaritanos para evangelismo com seus discípulos. A palavra de Deus vai dizer que eles não receberam Jesus e seus discípulos. Imediatamente, Tiago e João, os dois filhos de Zebedeu, eles chegam para Jesus e falam: Jesus, mestre, vamos orar agora e clamar fogo do céu para consumir esse bando de revoltado aí. Diz: não. Nós não viemos matar ninguém, não. A gente veio aqui para salvar, não para matar. Bodes. Porque o bode, ele tem um temperamento forte. Jesus falou: eram chamados filhos do trovão. Sabe o que é um trovão, irmãos? É uma coisa barulhenta. É uma coisa ruidosa. Quer dizer que Tiago e João, naquele momento, ainda não eram pessoas ruidosas. Ainda eram pessoas que ainda traziam a aversão de imediato, se fosse necessário. Mas depois, quando você vai pegar 1 João, 2 João, 3 João, você só vai ver João falando assim: filhinhos, amados, o amor. João virou o apóstolo do amor. Ele passou de bode para ovelha de uma forma maravilhosa. Então, uma coisa nós precisamos entender aqui: todo filho do diabo é um bode. Mas nem todo bode é filho do diabo. Porque tem muita gente, tem até pastor no dia de hoje, que tem um temperamento forte, irmão. Se você falar com ele, na hora, ele já vem, dá uma resposta, coloca a pessoa sentadinha no canto dela. No dia de hoje tem gente assim. Olha o Silas Malafaia para você ver, mexe com aquele nome para você ver o que acontece. O bicho é bravo. Então tem gente assim. Tem pastores que eu não posso ficar citando o nome, mas que a gente sabe, está até nas televisões, tem canais de TV e tudo, que se falar com ele, se falar uma coisa que vai desagradar, já vem dando supetões. Pastores estão falando que eles são bode. Eu não estou falando que são filhos do diabo, eu estou falando que tem temperamento forte. Aí aqui é que nós vamos começar a entender o que é ovelha e o que é bode. Não é que bode, no contexto que estamos falando, é um filho do diabo, mas é aquele que tem um temperamento forte. E veja, ovelha gosta de viver em bando, ovelha gosta de viver ali agrupada. Bode não consegue viver em bando. Se viver em bando, causa confusão. Então você vai ver muitas vezes na igreja pessoas que fazem uma confusão dentro da igreja. Graças a Deus que a nossa igreja é pequenininha, a gente não vê bode, a gente vê mais ovelha. Mas tem igrejas grandes que sempre tem alguém que causa confusão lá. Tem igrejas que sempre tem alguém para causar uma discórdia. Porque não é acostumado a viver em bando. E outra, o bode tem um outro problema com ele. O bode, ele tem um complexo de autoridade. Se ele ficar muito tempo num lugar e não se elevar, ele não fica naquele lugar, ele vai para outro, porque ele precisa se elevar. Ele precisa ser o alfa do lugar. Ele respeita até o pastor, porque sabe que hierarquicamente o pastor do local está acima. Porém, ele precisa estar numa posição acima das ovelhas que estão ali. Se ele não ficar, não conseguir chegar, ele pode até passar um tempo ali, causa umas confusão, umas fofocas, uns problemas, e vai para outro lugar. O que é bode? Mas não quer dizer que não tem salvação. Até aquele momento final, ele tem salvação. Não foi assim que aconteceu com Saulo, quando ele estava indo matar e perseguir cristão? Só que Jesus apareceu para ele. Rapidinho. Ficou cego. Foi necessário. Porque a visão dele estava focada em uma coisa que não era real. Ele estava dizendo, são tudo hereges. São tudo desertores. Ele estava vendo uma coisa que não era real. Deus precisou tirar a visão dele. E quando ele volta enxergando o que é real. Ele volta enxergando que o Cordeiro de Deus foi vindo ao mundo de fato.
Ele volta enxergando que aqueles eram discípulos dele, de fato. E ele mesmo, a primeira João, segunda João, terceira João, você só vai ver João falando assim: filhinhos, amados, o amor. João virou o apóstolo do amor. Ele passou de bode para ovelha de uma forma maravilhosa. Então, uma coisa nós precisamos entender aqui: todo filho do diabo é um bode, mas nem todo bode é filho do diabo. Porque tem muita gente, tem até pastor no dia de hoje, que tem um temperamento forte, irmão. Se você falar com ele, na hora, ele já vem, dá uma resposta, coloca a pessoa sentadinha no canto dela. No dia de hoje tem gente assim. Olha o Silas Malafaia para você ver, mexe com aquele nome para você ver o que acontece. O bicho é bravo. Então tem gente assim. Tem pastores que eu não posso ficar citando o nome, mas que a gente sabe, está até nas televisões, tem canais de TV e tudo, que se falar com ele, se falar uma coisa que vai desagradar, já vem dando supetões. Pastor, você está falando que eles são bode? Eu não estou falando que são filhos do diabo, eu estou falando que tem temperamento forte. Aí aqui é que nós vamos começar a entender o que é ovelha e o que é bode. Não é que bode, no contexto que estamos falando, é um filho do diabo, mas é aquele que tem um temperamento forte. E veja, ovelha gosta de viver em bando, ovelha gosta de viver ali agrupada. Bode não consegue viver em bando. Se viver em bando, causa confusão. Então você vai ver muitas vezes na igreja pessoas que fazem uma confusão dentro da igreja. Graças a Deus que a nossa igreja é pequenininha, a gente não vê bode, a gente vê mais ovelha. Mas tem igrejas grandes que sempre tem alguém que causa confusão lá. Tem igrejas que sempre tem alguém para causar uma discórdia. Porque não é acostumado a viver em bando. E outra, o bode tem um outro problema com ele. O bode, ele tem um complexo de autoridade. Se ele ficar muito tempo num lugar e não se elevar, ele não fica naquele lugar, ele vai para outro, porque ele precisa se elevar. Ele precisa ser o alfa do lugar. Ele respeita até o pastor, porque sabe que hierarquicamente o pastor do local ele está acima. Porém, ele precisa estar numa posição acima das ovelhas que estão ali. Se ele não ficar, não conseguir chegar, ele pode até passar um tempo ali, causa umas confusão, umas fofocas, uns problemas, e vai para outro lugar. O que é bode? Mas não quer dizer que não tem salvação. Até aquele momento final, ele tem salvação. Não foi assim que aconteceu com Saulo, quando ele estava indo matar e perseguir cristão? Só que Jesus apareceu para ele. Rapidinho. Ficou cego. Foi necessário. Porque a visão dele estava focada em uma coisa que não era real. Ele estava dizendo, são tudo hereges. São tudo desertores. Ele estava vendo uma coisa que não era real. Deus precisou tirar a visão dele. E quando ele volta enxergando o que é real. Ele volta enxergando que o Cordeiro de Deus foi vindo ao mundo de fato. Ele volta enxergando que aqueles eram discípulos dele de fato. E ele mesmo se torna discípulo de fato. Ele sai de bode para virar uma ovelha e de ovelha para virar uma autoridade pastoral. E nós temos essa capacidade de ver nas nossas igrejas, nos lugares onde passamos, pessoas que podem até ter um temperamento forte, mas tem chance ainda de virar uma ovelha abençoada. Pastor, então a gente não pode tirar os bodes da igreja? Se o bode quiser sair da igreja, a gente pode até levantar a mão e agradecer a Deus. Graças a Deus, o Senhor tirou o problema. Mas nós não podemos tirar. Por que, pastor? Como assim não podemos tirar? Jesus conta uma outra parábola em Mateus 13, que ele fala o seguinte: o homem plantou o trigo, foi dormir, e quando chegou no outro dia, tinha joio no meio do trigo. O inimigo foi lá e semeou o joio. E os servos daquele homem disseram: podemos tirar esse joio? Vamos arrancar esse joio.
O homem falou, não arranque o joio, porque pode acontecer de arrancando o joio, você arrancar o trigo também. Se tiver joio no meio do trigo, e o joio ele é muito parecido com o trigo, ele é bem parecido. A diferença é que ele não dá o fruto que tem no trigo. Então é preciso crescer, chegar a hora da colheita, aí você arranca o trigo, joga o joio fora. Mas enquanto está crescendo, você tem que deixar crescer junto. Porque se arrancando o joio, a raiz do joio vai puxar a raiz do trigo junto, você vai matar o trigo. Então tem que deixar crescer. Porque não é dever do pastor, não é dever dos membros, não é dever de obreiro arrancar joio, arrancar bode. Isso é dever de Deus. É Ele que conduz. É Ele que sabe quem vai ser salvo e quem não vai. Eu não sei quem é que vai ser salvo e quem não vai. E eu posso até entender, eu posso até cair a ficha em mim e dizer, aquele ali é bode. Mas eu não posso arrancá-lo. E não posso fazer nada possível para tirar ele. Tem que esperar o trabalhar de Deus. Porque o bode tem uma coisa com ele também. Deu um problema, alguém vem afrontar a igreja. E agora? A liderança da igreja é o pastor, os presbíteros. Se o pastor ir lá caçar confusão, daqui a pouco está o nome do pastor no jornal. Briga em tal lugar. Só que as igrejas que tem os bodes, tem uma coisa interessante. Geralmente o bode, ele pode não estar na fé, mas ele é leal no lugar que ele está. Ele assume o negócio no peito, porque o bicho é encrenqueiro. O pastor fica tranquilo na dele, que o bode já vai na frente caçar o problema. O problema vem, chegou na porta, o bode já foi lá na porta afrontar o problema. Pode ter um problema que for, o pastor simplesmente o pastor vai dizer, olha, eu não mandei ele falar nada, eu não mandei ele fazer nada, mas ele já resolveu o problema. O problema já foi resolvido. A afronta é com ele mesmo, encrenca é com ele mesmo. O pastor pode ficar tranquilo lá dentro. Se tiver de sair, é Deus que vai tirar, é Ele que vai sair por conta própria. O pastor não pode. O que o pastor pode fazer é colocar as ovelhas no cantinho das ovelhas, deixar o bode no cantinho dele, para o bode não machucar as ovelhas. É perceber quem é ovelha e quem é bode. É isso. Não mais do que isso. O que o pastor pode fazer é tentar levar o bode a se tornar uma ovelha com a graça de Deus. Se ele não quiser, a gente já teve na porta das ovelhas pessoas que tinham comportamento de bode. Ele saiu por conta própria. Ninguém foi lá caçar problema com ele para tirar ele da igreja. Ele saiu por conta própria. A gente não precisa tirar. Se está ali é um trabalhar de Deus. A gente tem que entender que Deus tem um trabalhar para tudo, irmãos. E nós somos ovelhas. Ovelha tem que ter um coração amansado, tem que ter um coração dedicado. Olha como que Jesus separa as ovelhas dos bodes no juízo final. Aquele que fez o bem, aquele que se compadeceu do próximo, aquele que tinha um coração amoroso, direito, a ovelha. Por quê? Porque estava fazendo para Deus. Como assim estava fazendo para Deus? Porque era o reino de Deus. Como assim era o reino de Deus? Porque o reino de Deus é amor, justiça e perdão, irmãos. Quem era o bode? É aquele que não estava nem aí para o sofrimento alheio. Os outros que se lascam, o importante sou eu. Esse é o bode. O bode também está tendo problema, chegou a afronta no meio do curral, as ovelhas se dispersam, o bode até vai para enfrentar, mas não é por causa das ovelhas, é porque ele é maioral. As ovelhas se lascam para lá, ele está nem aí para as ovelhas. O pastor não. O pastor tem um cajado. Se chegar um lobo, o pastor vai, mas para defender as ovelhas. Davi disse para Saul: enquanto eu defendia as ovelhas do meu pai, uma vez veio um urso, eu matei o urso. Uma vez veio um leão, eu matei o leão. Mas por quê? Porque era maioral? Não, para defender as ovelhas do pai. Se tivesse um bode lá no meio, ele podia até querer ter umas cabeçadas. Mas não é por causa das ovelhas, é porque o bicho é retado. Dá para entender essa diferenciação, irmãos? Quem vai para a esquerda
no juízo final, no sentido da condenação, que não é preparada